Palavras diárias de Deus. Qual é o caminho por meio do qual Deus aperfeiçoa o homem? Quais aspectos estão incluídos? Você está disposto a ser aperfeiçoado por Deus? Você está disposto a aceitar o julgamento e o castigo de Deus? O que você sabe a respeito dessas perguntas? Se você não consegue falar de tal conhecimento, então isso mostra que você ainda não conhece a obra de Deus e certamente não foi iluminado pelo Espírito Santo. Homens assim não podem ser aperfeiçoados. Eles apenas podem receber uma pequena porção da graça para desfrutar por um momento, mas que não durará por muito tempo. Se alguém simplesmente desfruta da graça de Deus, não pode ser aperfeiçoado por Deus. Alguns podem ficar satisfeitos com a paz e os prazeres da carne, uma vida fácil, sem adversidades ou desventuras, vivendo em paz com suas famílias, sem brigas ou discussões. Eles podem até acreditar que isso seja uma bênção de Deus, mas, na verdade, isso é simplesmente a graça de Deus. Vocês não devem se contentar simplesmente com desfrutar da graça de Deus. Esse modo de pensar é muito vulgar. Mesmo que você leia a palavra de Deus diariamente, ore todos os dias e seu espírito sinta uma paz e um prazer singular. Ainda assim, no fim você não consegue falar de conhecimento algum de Deus e de sua obra, ou que não tem tido experiência com ela, e não importa o quanto você comeu e bebeu da palavra de Deus. Se você simplesmente sente paz e prazer em seu espírito e que a palavra de Deus tem uma doçura incomparável, como se você não pudesse desfrutá-la o bastante, porém você não tem uma experiência verdadeira com a palavra de Deus e nem da existência real dessa palavra, então o que você pode receber desse tipo de fé em Deus? Se você não é capaz de viver a essência da palavra de Deus, seu comer, beber e suas orações se referem totalmente à religião. Esse tipo de homem não pode ser aperfeiçoado e tampouco ser ganho por Deus. Todos aqueles que foram ganhos por Deus são os que buscam a verdade. O que Deus ganha não é a carne do homem, nem suas posses, mas o seu interior que a ele pertence. É por isso que digo que Deus aperfeiçoa, não a carne do homem, mas seu coração, para que o coração do homem possa ser ganho por Deus. Em outras palavras, a essência de se dizer que Deus aperfeiçoa o homem é que Deus aperfeiçoa o coração do homem para que possa voltar-se para Deus e amá-lo. A carne do homem é mortal. Não serve de nada para Deus ganhar a carne do homem, pois é algo que inevitavelmente se deteriora. Essa carne não pode receber a herança de Deus ou suas bênçãos. Se Deus ganhasse apenas a carne do homem e a mantivesse nesta corrente, então o homem somente estaria nesta corrente nominalmente, mas o coração pertenceria a Satanás. Então o homem não apenas seria incapaz de se tornar a expressão de Deus, ao invés disso, se tornaria seu fardo. Assim sendo, não teria sentido algum Deus escolher os homens. Os que serão aperfeiçoados por Deus são os que receberão as bênçãos de Deus e sua herança. Isto é, eles assimilam o que Deus tem e de maneira que isso se torna o que tem dentro de si. Eles têm todas as palavras de Deus forjadas dentro deles. Seja qual for o ser de Deus, vocês são capazes de assimilar tudo exatamente como é, portanto, vivendo a verdade. Esse é o tipo de homem aperfeiçoado e ganho por Deus. Somente tal homem é eleito para herdar estas bênçãos concedidas por Deus. 1. Receber o amor de Deus por inteiro. 2. Agir de acordo com a vontade de Deus em tudo. 3.
receber a orientação de Deus, vivendo sob sua luz e ser iluminado por Ele. 4. Viver a imagem amada por Deus na terra. Amar a Deus verdadeiramente, como Pedro o amou, tendo sido crucificado por Deus e digno de morrer pela recompensa do amor de Deus, tendo a mesma glória que teve Pedro. 5. Ser amado, respeitado e admirado por todos na terra. 6. Superar todas as prisões da morte e do Hades, sem dar oportunidade à obra de Satanás, sendo possuído por Deus, vivendo dentro de um espírito novo e vivificante e sem sentir cansaço. 7. Ter um sentimento indescritível de júbilo e excitação o tempo todo ao longo da vida, como se tivesse visto a vinda do dia da glória de Deus. 8. Receber a glória com Deus e ter um semblante semelhante ao dos santos amados de Deus. 9. Tornar-se aquilo que Deus ama na terra, ou seja, o Filho amado de Deus. 10. Mudar de forma e ascender ao terceiro céu com Deus, transcendendo a carne. Somente os que são capazes de herdar as bênçãos de Deus são os aperfeiçoados e ganhos por Deus. Você ganhou alguma coisa? Até que ponto Deus tem aperfeiçoado você? Deus não aperfeiçoa o homem aleatoriamente. Existem condições e resultados aparentes que podem ser vistos pelo homem. Não é como o homem crê, que enquanto ele tiver fé em Deus, pode ser aperfeiçoado e ganho por Deus, e pode receber, na terra, as bênçãos e herança de Deus. Tais questões são extremamente difíceis, e muito mais ainda quando se trata de mudar de forma. Atualmente, o que vocês devem buscar primeiramente é ser aperfeiçoados por Deus em tudo, e ser aperfeiçoados por Deus por meio de todas as pessoas, assuntos e coisas com as quais vocês se deparam, de modo que mais do que Deus é, será incorporado em vocês. Vocês devem receber primeiro a herança de Deus na terra, antes que vocês sejam eleitos a herdar mais e maiores bênçãos da parte de Deus. Tais são as coisas que vocês devem buscar e as quais vocês devem compreender primeiro. Quanto mais você buscar ser aperfeiçoado por Deus em tudo, mais você será capaz de ver a mão de Deus em tudo. Assim, ativamente buscando entrar no ser da palavra de Deus e na realidade de sua palavra por meio de diferentes perspectivas e diferentes questões. Você não deve estar satisfeito com estados negativos, como simplesmente não cometer pecados ou não ter conceitos, nem filosofia de vida e nem ter vontade humana. Deus aperfeiçoa o homem de várias maneiras, e é possível, em todas as questões, que você seja aperfeiçoado como consequência. Você pode não somente ser aperfeiçoado em termos do que é positivo, como também do negativo, dessa forma enriquecendo você. Cada dia existem oportunidades para ser aperfeiçoado e tempo para ser ganho por Deus. Após um período dessa experiência, você será transformado grandemente. Você será agora, naturalmente, capaz de compreender muitas coisas que anteriormente você não entendia, sem necessitar que outros lhe ensinem. Inconscientemente, você será iluminado por Deus, de modo que você tenha esclarecimento em todas as coisas e que todas as suas experiências sejam detalhadas. Deus lhe guiará de modo que você não se desvie para nenhum lado. Então você será colocado no caminho da perfeição por Ele.